E antes do aperreio contra o Botafogo domingo, vamos para o aperreio de ontem, né? Ainda mais, Biel, o Gilberto estava naqueles dias, né? Lembrou aquele Gilberto do Santa, o Gilberto dos melhores dias da carreira, uma cabeçada, 2 gols, para mim, muito bonitos, né? A cabeçada do primeiro gol e depois um chute, uma patada, né? Forte, você vê que ele bate com vontade na bola, né? Então, além do coice, ainda mais alvo de piadinhas o dia todo, desde ontem, por conta da ligação do Gilberto com o Santa. O Gilberto passou pelo Sport, não foi bem naquele ano que o Sport também estava muito bagunçado, acabou rebaixado, fez uns 3, 4 gols, mas no Santa fez uma boa campanha assim. E dando para animar, né, Bel? Logo no começo do jogo, o Juventude já fez aquele gol. Você achou que dava pro glorioso o seu xará? Pegaram? Rapaz, primeiro assim, que esse gol do Gilberto, todo mundo que eu conheço que comentou antes da partida disse, está uma cara que Gilberto vai fazer um gol ontem. Eu não conheço uma pessoa que não pensasse assim, Gilberto vai fazer um golzinho. Foi logo 2, acabou com o Sport. E o primeiro gol, especificamente, rapaz, não chamo de falha, mas é o tipo de bola defensável que um goleiro, que justamente o que todo mundo cobrou do Kaique França, que não pegava esse tipo de bola, deveria pegar. E aí troca o goleiro e ele não pega a mesma bola que o Kaique França não pega, aí fica aquela questão, e aí, será que realmente a contratação do Gabriel Vasconcelos é um aumento de nível da posição, ou a gente ficou no mais do mesmo? A percepção, acho que antes mesmo da contratação, quando veio a contratação, antes de entrar em campo, eu já achava que era muito parecido, não vejo essa diferença toda do Gabriel para o Kaique, não. E aí esse primeiro gol meio que escancarou isso. Foi primeiro logo assim, para a torcida voltar à realidade. Ó, vocês estavam pedindo tanto Kaique França fora, olha aí, a realidade do Sport é essa. É um goleiro do mesmo nível, que pode fazer boas defesas, salvar em um momento ou outro, como o Kaique França já fez, inclusive na Série A, tá? Na Série A teve boas partidas do Kaique França. Teve outros também abaixo. Só que ele é um goleiro desse nível aí. É 6 para baixo. Os 2 goleiros do Sport são 6 para baixo. Não é um 7, não chega nem ao 7. Não passa do 7 um goleiro do Sport. Aí num dia bom vai fazer muitas defesas. Mas aí tem que torcer para estar sempre no dia bom. E com a fragilidade defensiva do Sport, acaba que ou é um Walter da vida, goleiro que foi para o Mirassol, ou você vai ter que entender que é isso mesmo, essa é a sua realidade, e fica aí, vai ficar todo jogo. Kaique ou Gabriel, fica revezando. E assim vai continuar a mesma coisa. A minha sensação foi a mesma, né? Que a bola vai e o goleiro se esforça, não foi uma falha, não, mas é uma bola que se tivesse o Kaique, ninguém ia sentir diferença. Não, se fosse o Kaique, as críticas iam ser bem maiores. Ó, Edson, e aí o Sport até tenta criar um pouquinho aquela bola do Barleta, né? Que chuta, o goleiro pega, mas as mesmas dificuldades, né? De novo, né? Batendo, parece que se chocam, né? Não se misturam o Sérgio e o Lucas Lima, o Sport com os problemas de criação, e chegou pouco, né? Outra vez na meta do Juventude, né? Esse problema ofensivo do Sport vem perdurando por toda a temporada, né? Ontem, mais uma vez, foi um sistema ofensivo inoperante, com exceção de Barleta, os outros não conseguiram fazer nada no jogo, né? O Lucas Lima foi mal, o Sérgio Oliveira foi mal, Paciência tocou muito pouco na bola, e tem uma jogada logo no começo, né, que ele até cai na dividida ali com o zagueiro e não é nada. Então, assim, realmente é uma situação muito difícil do setor ofensivo do Sport, né? Eu lembro aqui do chute do Barleta, né? Lembro de uma cabeçada no segundo tempo, que obriga o goleiro do Juventude a fazer uma boa defesa, e lembro aquele chute do Zé Lucas, que ele acabou saindo cara a cara e finalizou para fora. Acho que são os únicos lances aí de perigo do Sport no jogo. Mas, assim, muito pouco para um time que está brigando para sair da zona de rebaixamento. Realmente é uma situação muito complicada aí desse setor ofensivo do Sport. Bom, falar do Santos, o Santos jogou domingo, né? Empatou com o Santa Cruz de Natal por 1-1, mas aconteceu tanta coisa, né, que depois do jogo ontem, que assim, o jogo já ficou muito ultrapassado, né? Assim, os reflexos, né, desse momento do Santa realmente são preocupantes, porque é um time que está na liderança ainda, apesar da queda de rendimento no segundo turno, no retorno simbólico aí da Série D, mas perdeu muito espaço, muita força, né? Tanto que viu aí a sua diferença ser bem diminuída, né, para os rivais Central e América do Natal, caiu para sexto na classificação geral, né, juntando todos os grupos, mas a instabilidade fora de campo, Biel, é impressionante, né?
Tivemos ontem mais um episódio lamentável, né, com a pichação na empresa do presidente deliberativo, o Vitor Pessoa de Mello. Né, o Santa prometendo ir à Justiça, ao Ministério Público e também à polícia para ir atrás dos envolvidos e criminalizar a situação. Tem a história do Bartolomeu ainda, com as declarações fortes que ele está dando em redes sociais, a pressão da torcida pela SAF. É um momento de muita estabilidade que parece estar passando para o campo, Bel. Exato. E assim, eu até comentei agora de manhã na rádio que tem um ponto assim que o negócio virou loucura. Porque o Vitor Pessoa é um dos maiores entusiastas dessa SAF. Ele está trabalhando diretamente para que essa SAF seja viabilizada. Então, se tem alguém que não deve, teoricamente não deveria ser alvo desse tipo de coisa, na verdade ninguém deveria. Mas se alguém que não deveria era o Vitor. O Vitor está trabalhando. Ele, se fosse assim, se não é assim que funciona, tá? Mas se a gente fosse botar ilustrando, era Bartolomeu de um lado e o Vitor do outro. Eles não estão na mesma turma assim de discordância. E ainda assim o Bartolomeu mesmo fala, sempre foi a favor da SAF, ele tem uma divergência em relação ao Arruda. E esse ponto, para mim, o que é que acontece? O principal responsável disso é o presidente Bruno Rodrigues. A falta de comunicação e a comunicação truncada dele nesses últimos dias vem sendo o principal responsável por esse tipo de loucura e falta de sentido que a torcida está nesse momento. Então barata voa na torcida. A torcida não sabe quem cobrar, não sabe o que é que vai acontecer, não está entendendo nada sobre o cronograma, o Santa Cruz não se pronuncia sobre o cronograma, todo esse tipo de coisa acaba gerando angústia e a torcida vai pegando essa angústia e vai transformando em várias ações pouco inteligentes, como foi essa que aconteceu com o Vitor, que, como eu falei, é um cara entusiasta da SAF, não tem nenhum sentido ele ser pressionado por uma coisa que ele está tentando fazer acontecer. Ainda tem a questão, Edson, que eu não pontuei com o Biel, que é dos salários, né? Salários atrasados, que acaba também deixando o clima um ambiente não tão legal, né? Então, assim, os problemas extra-campo que estão se refletindo em campo, né? O Santa, para mim, não fez um bom jogo no domingo, né? Criou algumas chances, mas porque é muito melhor do que o time do Rio Grande do Norte, mas mesmo assim só empatou aos 50 minutos de um pênalti convertido pelo Galhardo. Então, como é que você está vendo esse momento do Santa, que estava tudo às mil maravilhas, né? Um time grande campanha, e de repente começa a não ter resultado em campo e todo dia é problema, né? Assim, eu até brinco lá na redação Diário Pernambuco que você faz o jogo do Santa no fim de semana, aí de segunda a sexta é bronca de SAF, é bronca de salário, outras broncas, e só volta a falar do próximo jogo no sábado, véspera. Então, para mim, esse ambiente está muito ruim para o Santa, Edson. As últimas semanas, como você falou, Marcos, tem sido bem isso mesmo. O jogo é algo à parte no fim de semana e durante a semana é tudo sobre SAF, salário e essas coisas. Realmente é uma situação que realmente está afetando. Tanto é que a prova maior disso, após o jogo contra o América de Natal, né, o Thiago Galhardo falar sobre essa questão da SAF em entrevista, e aí gerou toda aquela polêmica com o Bartolomeu, né, antes da renúncia dele da presidência do Conselho Fiscal. Então isso também deve estar afetando o grupo, né, porque quando o centroavante, que vem sendo o capitão do time aí nos últimos jogos, fala sobre o assunto, é porque realmente isso vem atrapalhando aí na questão interna, além dos salários atrasados, né. E sobre essa questão aí da SAF, realmente é uma situação difícil. Acho que essa situação aí da torcida estar cobrando, pichando o muro, acho que isso não é legal, isso não vai ajudar. A questão do cronograma, acho que está dependendo muito dessa reunião do Conselho Deliberativo, né, que vão definir ainda uma data para a questão do parecer da Comissão Fiscal, tem também análise do Conselho Deliberativo sobre a proposta para poder avançar para a Assembleia Geral. Acho que definindo isso aí, acho que vai dar um andamento muito grande aí nessa questão da SAF do Santa, porque aí quando chegar na Assembleia Geral, o torcedor vai aprovar e aí a SAF vai ser instaurada. Mas sem dúvida que essa questão desse atraso da questão da SAF aí, por conta dessa reunião do Conselho, está sim afetando dentro de campo o time do Santa, além dos salários atrasados. E eu estou me empolgando cada vez mais pro Central, Edson. Acho que é um time que está jogando bem em casa, bem fora. Tá melhor hoje, né? Olha, os últimos jogos do Central tá melhor que o Santa em termos de desempenho, que foi o que o Biel apontou em relação ao Santa. Esse Central tá me empolgando também, Edson? Tá me empolgando sim, Marcos. Por tudo que a gente já vem falando aqui, né, ao longo dos programas, é um clube que precisou passar por uma reformulação muito grande para disputar essa Série D. A gente lembra que o Central foi rebaixado no Pernambucano, né, fez uma campanha muito ruim no Campeonato Estadual, e aí precisou fazer toda essa reformulação para a Série D. Trouxe um cara que conhece a competição, que é o Leandro Senna, e encaixou esse time muito rápido, né? E aí o Central realmente vem fazendo boas atuações,
tá melhor até fora do que jogando em casa, né? Em casa ele ainda perdeu 2 partidas no Lacerdão, perdeu pro Santa Cruz e perdeu pro América de Natal, mas fora de casa o Central não perdeu na competição, né? E aí venceu o Santa no Arruda, agora no retorno, já conseguiu arrancar um empate lá na Arena das Dunas com o América de Natal, que para mim são as 2 equipes aí que junto com o Central são as mais fortes do grupo. Então o Central realmente tá muito bem, vai ter um jogo em casa agora contra o Souza, né? Um jogo que o Central vencendo aí, se o Santa vacilar de novo contra o Horizonte, já toma a ponta do grupo ali. Então realmente é um time que vem empolgando e que vem dando essa esperança de que pode, no mata-mata aí, surpreender e conseguir esse acesso, né? Um time muito bem organizado pelo Leandro Senna. Até onde voa essa patativa, Biel? Rapaz, Marquinhos, é complicado. Série D eu não confio em ninguém. Série D chega no mata-mata, eu acho que tudo pode acontecer e eu acabo tendo essa desconfiança da possibilidade do Central no mata-mata. Agora, se a gente olhar só para a fase de grupo, sensacional. Virada de chave absurda. Melhor campanha do grupo fora de casa é a do Central. Como o Edson falou muito bem, conseguiu vencer do Santa no Arruda e empatar com a América lá na Arena das Dunas. Isso aí é resultado que nem os times mais tradicionais e fortes e com mais investimentos no grupo conseguiram. O 13, por exemplo, o próprio Souza, bicampeão estadual na Paraíba, não consegue, muito pelo contrário, está na lanterna. E o Central, nesse momento, está com um empate. O problema da segunda fase é que um jogo errado, se você fizer a primeira partida fora, dá uma desencaixada, leva 2 gols, o negócio fica muito complicado. Mata-mata, nesse momento, nem o Santa Cruz, na verdade, muito pelo contrário, o Santa Cruz é o que está trazendo mais dúvidas, mas ninguém é 100% confiável no mata-mata da Série D, tudo pode acontecer. A gente já cansou de ver o Retrô, por exemplo, fazer grandes campanhas de primeira fase e acabar caindo no primeiro mata-mata. Então, eu tenho muito cuidado aí sobre o mata-mata da Série D, que para mim é o mais imprevisível do Brasil. Assim, até a situação na fase de grupo já mudou, né, Marcos? Porque eu lembro que a última vez que Bia participou aqui com a gente debatia quem é que ia brigar pela última vaga, né? E ali naquele momento só tava Ferroviário e Santa Cruz de Natal, se eu não me engano. A gente não botava nem fé no 13, que era o que estava um pouquinho mais acima ali. De repente ganhou o Horizonte, ganhou o Souza e aí tá todo mundo na briga pela última vaga. É incrível, né? Eu sempre, quando saiu o chaveamento, sempre disse que esse grupo do Santa era muito chatinho, né? Muito chato. Prova disso é que a gente tá mesmo por linhas tortas, mas faltam apenas 2 rodadas e ninguém tá fora. Ninguém tá nada. Acho que o Santa, eu acho que saiu o ponto fora da curva, e que bom que foi assim. Foi a campanha do Santa no primeiro turno, né? Uma campanha excepcional, mas acima da média. Mas, no geral, eu sempre esperei muita dificuldade assim, nesse grupo, porque são times, misturando times tradicionais com times emergentes, né? Então, tá provando aí que o grupo realmente merecia e é equilibrado, né? Também empatou no fim de semana, 0-0 com o Figueirense e se ressaltar aí os 2 tempos, né? O Náutico foi muito mal no primeiro tempo, o Figueirense dominou, e no segundo o Náutico melhorou, mas não conseguiu ser criativo. O Náutico foi beneficiado ontem, os resultados ontem foi 50%, né? O Náutico poderia sair do G8 ontem, na finalização da rodada, e caiu só para o 8º, né? Porque o Brusque venceu o Maringá, grande resultado do Brusque fora de casa, e passou o Náutico, mas o Retrô segurou o CSA. O CSA apenas empatou, e aí o Náutico caiu para o 8º, tá no limite, né? No G8, tem o Caxias aí pela frente. O desafio, Biel, é manter essa força defensiva, e aí, muito também pelo Muriel, diga-se de passagem, mas a zaga melhorou, é verdade, né? Os números comprovam isso, mas é contra o líder. Seguir nessa linha defensiva de crescimento, mas melhorar o ataque, né? Não dá para você fazer, passar um jogo todo, como foi o Náutico contra o Figueirense, sem criar nenhuma chance de gol, e o jogo é em casa. Então você não vai classificar só com a defesa forte, né? Exatamente, Marquinhos. O Náutico precisa melhorar muito o setor ofensivo. Está num momento aí que claramente o Vinícius não tem confiança desde que ele voltou da cirurgia. Ele está muito abaixo do Vinícius que a gente sabe que ele pode render. Acho que não custa nada, assim. O momento é do Hélio Borges, por exemplo. Olha que eu tenho muitas restrições com o Hélio Borges, mas hoje ele está jogando mais, ele entrega mais em campo do que o Vinícius. Talvez fosse um momento aí de dar uma mudança no ataque. Acho que o setor criativo tem um problema aí muito sério, que o Patrick Alain, quando está em campo, todo mundo reclama, mas quando não existe Patrick Alain em campo, é um deserto de ideias a armação do Náutico, assim, que fica uma coisa absurda. Então tem que ver, talvez aí a volta do Paulo Sérgio no time titular seja uma coisa assim
imprescindível para o momento, principalmente pela capacidade de finalização dele. E olha que eu sou contra a maré em relação ao Bruno Mezenga. Eu acho que ele foi bem melhor do que a maioria das pessoas tem observado dele. Acho que ele vem entregando, só que ele não faz tantos gols quanto o Paulo Sérgio. E a torcida não, todo mundo espera do camisa 9, do centroavante, gols. E como o Mezenga não entrega e o Paulo Sérgio, querendo ou não, por todos os problemas físicos e de comportamento que ele tem, ele sabe entregar gols, todo mundo na cabeça tem, assim, o Paulo Sérgio é o cara que entrega gols, então dessa forma aí, eu acredito que o Paulo Sérgio, acho que vai ter uma mudança ofensiva, vamos ver como é que vai o meio campo e como é que vai o ataque. Para mim, quem está pedindo passagem aí é justamente o Hélio Borges, e vamos ver se no meio campo o Lucas Cardoso abre uma vaga ali e consegue pegar o Patrick Alain, ou o Patrick Alain volta e todo mundo entende que ele é o melhor meia que o Náutico tem no elenco. Edson. Esperava muito mais das duas equipes, não só do Retrô. Um jogo onde tanto Fabian Volpe quanto o Gabriel Félix não tiveram muito trabalho. Muito mal os dois times na pontaria, né? O CSA, quando chegou, realmente foram finalizações que foram para fora, né? Pouco perigo. O Retrô da mesma forma. Eu lembro, acho que de uma falta do Camacho, que bateu de longe, mas a bola foi muito para longe no primeiro tempo. E uma cabeçada do Franklin Mascote, que ele cabeceou para o chão e a bola bateu e passou por cima do travessão. Né? No segundo tempo também não teve muito perigo. Então, realmente é uma partida que não teve muita criatividade das duas equipes, foram pouquíssimas chances e muito sem perigo nenhum, sabe? Foi um 0x0 realmente, quando você olha o resultado, foi 0x0, foi realmente aquele jogo chato, porque finalização perigosa quase nenhuma teve, né? O Fabian Volpe e o Gabriel Félix quase não trabalharam nesse jogo. E o tempo tá passando, não é, Biel? O Retrô aí na lanterna, esse rebaixamento seria muito ruim, né, para quem não ambiciona tanto como o Retrô, e fazer esse bate e volta muito ruim. Você confia que o Retrô consegue sair dessa e pelo menos evitar essa queda? Tá difícil, Marquinhos. Acho que o jogo de ontem teve um momento assim que para mim foi muito simbólico. Estava acompanhando, teve transmissão aí para a internet também. Teve aos 30 minutos do segundo tempo uma falta frontal, bem pertinho da área. E aí o Retrô com milhares e dezenas de jogadores experientes, jogadores com algum histórico ou não de bater falta, como Wagner Love, Bruno Pérez, e pode botar os inúmeros jogadores experientes. Quem bateu a falta e isolou assim, bizarramente, foi Diego Guerra. Nesse momento assim eu fiquei, opa, aí fica complicado. No momento desse, assim, independente de quem é o pai do Diego Guerra. A questão é um menino de 17 anos, um menino de 18 anos, que está construindo sua carreira profissional. E é no pé dele que bota uma bola que pode decidir o jogo, uma falta frontal perigosíssima. Acho que está faltando aí um pouco de entender qual é o momento do Retrô na Série C.